Então, nessa passagem agora, a gente vai ver um momento de luto, né? Que é a morte e ressurreição de Lázaro. Então, é um momento em que as irmãs passam muito difícil. É um momento de dor, é um momento de perda, que Marta e Maria passam e que elas têm reações diferentes. E que a gente pode também aprender com essas reações de Marta e Maria. Então, eu quero trazer aqui, eu quero humanizar Marta e Maria para você. Porque às vezes a gente vê passagens da Bíblia, a gente ouve tanto, né? Quem está há muito tempo na igreja, quem é como eu, vou fazer 39 anos esse ano. Então, há 39 anos eu ouço Marta e Maria. E elas meio que viram, assim, personagens distantes. Marta e Maria, Lázaro morreu. A gente acostuma a ouvir. E eu quero humanizá-las para você, para mostrar que Marta e Maria eram uma família. Então, eram duas irmãs que moravam os três irmãos juntos. Vamos pegar essa ideia da Record, né? Da novela Jesus, que a Record gravou. Então, Marta, Lázaro e Maria eram três irmãos que moravam juntos e um morre. É um momento de luto, é um momento de dor, de perda. E é esse momento que a gente vai ver delas, tá? Então, aqui, essa passagem vai ser um pouco diferente, porque enquanto a passagem anterior deu para destacar cada momentinho, dessa daqui vai ser mais geral. Então, para contextualizar a história, a passagem está em João 11, do 1 ao 40, mas nós não vamos ler todos os versículos. Vamos ler apenas aqueles que importam para o nosso contexto aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Tá? Essa é a passagem. E aí, seguindo, ao chegar Jesus... Aí já pula para o verso 17, porque antes Jesus tem ali uma conversa com os discípulos. Ao chegar Jesus lá, quando Jesus chegou, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, que era onde Jesus estava. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do seu irmão. Então, as irmãs estão em casa, no momento de luto, onde estão recebendo muitas pessoas que vieram consolá-las pela perda do irmão. E chega Jesus, né? Jesus chega já atrasado, entre aspas, porque a gente sabe pela passagem que ele ainda se demorou lá em Jerusalém, ao invés de ir direto. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê duas características diferentes de Maria e Marta. Marta é aquela que vai, que toma iniciativa. Ela ouviu que Jesus chegou e ela foi lá ao encontro dele. Ela se levantou e foi. Ela não ficou. Maria ficou. Maria não se moveu. Maria ficou ali, continuou parada. Então, esse ficar, ele é ruim? Não em si. Né? Depende. Naquele momento, eu não sei o que estava acontecendo ali, não vou julgar aquele momento, porque não faz nenhum sentido, não tem nenhuma importância. Mas o que a gente precisa aprender para a gente? Que Marta é a iniciativa, Maria é aquela que fica. Nesse momento aqui, o que a gente aprende? Que uma característica de Marta é iniciativa. Isso é ruim? Óbvio que não. E uma característica de Maria é ficar. Isso é ruim? Depende da situação. E ir também depende da situação, porque às vezes a Marta é afobada, ela vai quando não precisa ir. Nesse momento não é negativo na passagem, tá? Então, o que eu quero que fique para você? Que uma característica de Marta é ir, uma característica de Maria é ficar. Dependendo da situação, isso vai ser negativo ou positivo. Então, iniciativa de Marta e de Maria consegue esperar. Porque a Marta, às vezes, tem de negativo de que não consegue esperar. Maria, às vezes, tem de negativo que não consegue agir quando precisa.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta diz a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o meu irmão não teria morrido. Tem um lamento nessa fala de Marta, né? Tem um lamento. Por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Não teria acontecido isso que eu não queria que acontecesse. Então, existe um lamento, mas acompanhado do lamento já vem uma solução. Então, Marta é aquela que busca a solução. Mais uma vez, isso pode ser negativo ou positivo. Então, Marta, ela busca a solução. Ah, mas Renata, quando que isso é negativo? Quando isso me impede de sentir. Porque às vezes, muitas vezes, a Marta, ela tá ali procurando uma solução quando ela deveria só viver aquele momento, porque não tem uma solução. A Marta, ela não quer sentir muitas vezes. A busca por solução é uma fuga de sentir aquilo que está se passando naquele momento. Tem momentos que é aquilo, é a dor. Por exemplo, quando a gente perde alguém, né? Quando alguém morre, não tem uma solução. É necessário viver o luto. E Marta tem dificuldade de viver o luto. Ela vai procurar logo, mas o que eu faço? Mas o que eu tenho que fazer? Então, foi o que eu falei lá no outro vídeo, sobre você só vai guardar essa informação, não vai fazer nada. Então, nesse momento aqui, a gente está identificando situações e a Marta em você já fica assim, mas o que eu faço com isso? Não faz nada. Você guarda isso, você sente isso, você acolhe isso. Então, percebe como aqui o que eu estava falando, que a Marta ela leva logo para o mental. Mas o que eu faço? Como que resolve? Como que, às vezes, e isso é caso e caso, não é uma fórmula. Às vezes, não é para você buscar uma solução, é para você sentir aquilo. Você precisa sentir, precisa viver aquilo. Buscar solução, muitas vezes, é uma fuga. Em outras vezes, não, é isso que tem que ser feito. E eu não quero julgar aqui o que Marta fez, se isso está certo ou está errado. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é, uma característica de Marta é busca solução. Essa busca de solução, ela é muito positiva, né? Porque ela busca resolver problemas. Em outros momentos, ela é uma fuga de sentir o que precisa ser sentido. Então, é isso essa informação que a gente precisa levar desse versículo. Seguindo, Marta respondeu: eu sei. Quando Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar no último dia, Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Não, Jesus fala, Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Duas coisas que eu quero destacar aqui. A resposta da Marta: eu sei, né? A Marta sabe coisas. A Marta preza pelo conhecimento, por saber, por conhecer, por calcular. A Marta é prática e racional. Mais uma vez, isso é ruim? Depende da situação. Tem momentos em que isso é o necessário, em outros isso é fuga de sentir. E aí você vai precisar se conhecer. Ah, mas Renata, eu não me conheço, então eu vou fazer um curso de autoconhecimento. A Marta leva logo para o mental, para o aprender. E isso não é uma coisa que a gente aprende, é algo que a gente experimenta. E a Maria experimenta, a Marta quer pensar, quer aprender. Então percebe, eu espero que para você já esteja quebrando essa coisa de Marta é negativo, Maria é positivo. Porque vai depender da situação, vai depender se esse eu sei é uma fuga de sentir, ou se esse eu sei é um conhecimento que você precisa ter.
Você vai precisar sentir para discernir isso e ir caminhando cada vez mais para o lugar mais adequado e equilibrado para a sua saúde mental, física e emocional. Então, a Marta, ela sabe coisas. Eu sei. E aí, esse eu sei, às vezes, impede o espiritual, né? Mas a gente vai ver isso. Então, Marta, ela sabe coisas. E aqui no verso 27, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A resposta de Marta é uma resposta muito inteligente. É uma resposta de quem estava analisando, de quem estava pensando sobre o assunto. A resposta de Marta, olha só o que Marta era, onde Marta estava. Marta era uma mulher judia que sabia que havia de vir o Messias, né? Ela viveu, ela era dessa cultura, ela sabia, mas ela era uma mulher, então ela não podia estudar como os homens. Mas ela sabia que devia de vir ao mundo. Então, ela estava analisando, será que Jesus é? Será que Jesus não é? Quando o conhecimento racional dela é confrontado por Jesus, e Jesus diz, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, você crê? Ela confessa, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Isso é maravilhoso, eu me emociono com essa fala de Marta. Porque Marta, como uma mulher do seu tempo, ela não era uma escriba, ela não tinha acesso a... Não tinha. Mas ela confessa, então ela vinha pensando, formulando. Então aqui a gente vê duas características de Marta, né? Características que podem ser negativas ou positivas dependendo do momento. Conhecimento, uma característica que para mim é positiva, né? Mas chamando a atenção se esse conhecimento não está te impedindo, não é uma fuga do sentir. Razão que supera sentimentos. Eu sei, a razão dela supera o medo, supera o sentir. Essa razão que supera sentimento, ela também pode ser negativa ou positiva. No momento em que essa razão me impede de experimentar algo bom, a razão é negativa. Mas no momento em que a razão supera o meu sentimento, por exemplo, eu estou triste, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso é uma característica positiva. E a fé racional. A fé racional é algo positivo. A gente trata isso como negativo às vezes, mas é positivo. A Bíblia nos fala que nós devemos ter uma fé racional. E o que é uma fé racional? Um culto racional. É um culto com entendimento. Marta demonstra que ela tinha entendimento e que ela refletia sobre o assunto. E isso é muito positivo. Tá? Mas a fé racional, às vezes, impede de viver uma fé espiritual. Não que a razão esteja em oposição ao espírito, mas se a gente é racional demais, isso pode me impedir de viver experiências espirituais. Seguindo, verso 28 e 29. E depois de dizer isso, Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. O que eu quero destacar aqui? Uma característica de Maria. Marta, quando ouviu que Jesus chegou, Marta se levantou e foi. Maria precisou ser chamada. Ela precisou ser chamada. Maria, Jesus está lá. Ele quer te ver. Aí sim ela levanta. Então, mais uma vez, me traz a passividade. Sabe? Enquanto Marta tem uma iniciativa, Maria precisa ser despertada. Ei, vamos lá, Jesus está lá, vamos. Sabe aquela pessoa que precisa sempre ter uma segunda chamada? Que não basta uma vez, que ela não tem iniciativa, que ela precisa sempre que alguém diga o que ela faça? É uma característica de Maria. Nesse caso, não é uma característica positiva. Você precisar que sempre alguém diga o que você tem que fazer, não é algo saudável, tá? Levantou-se depressa. Aqui, não quero dizer exatamente que é o que aconteceu com Maria lá, mas algo que acontece com Marias aqui, né? É que
como Maria, ela precisa sempre ser chamada, precisa sempre ser despertada, ela não tem iniciativa, tende a deixar coisas acumularem. Maria também deixa coisas se acumular por motivos diferentes da Marta. A Marta deixa coisas acumularem, muitas vezes, porque ela está fugindo de fazer algo que ela não quer. Ela está fugindo de sentir algo. Maria, ela deixa as coisas se acumularem porque ela sente demais. Então, por exemplo, Maria, pegando o exemplo do luto, ela estava lá sentada. Então, ela estava lá sendo consolada, ela estava, naquele momento, ela estava sentindo luto. Talvez sentindo demais. E aí ela não se levanta. E aí, quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem que fazer depressa, apressada, porque foi muita coisa, ficou coisa acumulada. Tá? Então, uma característica aqui de Maria é que ela precisa ser chamada. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, né, Maria se prostrou aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Que característica a gente vê aqui de Maria? Uma emoção. Maria é passional, Maria é emocional, Maria é sentimental. Maria se joga aos pés. Né? Maria é, num certo sentido, para Marta, né? A Marta olhando para Maria exagerada, para que isso tudo? Mas não é negativo ou positivo, é uma característica de Maria, sabe? Maria é exagerada para Marta, né? A Marta olhando para Maria acha Maria exagerada, Maria acha que aquilo era o que ela estava vivendo no momento. Mas o que eu quero destacar aqui? Maria é emocional. Maria bota os sentimentos para fora, chora, se joga aos pés, ela se derrama. E aí a gente vê isso na adoração que ela presta lá, a próxima passagem que a gente vai ver, a gente vê isso como positivo. Mas, em outros contextos, isso pode ser um problema. Porque se Maria tudo chora, tudo exagera, tudo sente demais, ela pode ser muito movida por sentimento. E isso, em demasia, no caso aí, eu falaria, mas Marta nessa Maria. Porque não é para sentir tanto assim. Porque se você é só movida por sentimento, você faz as coisas só quando tá legal. Né? Hoje eu tô bem, eu tô sentindo de fazer isso, eu não tô sentindo de fazer aquilo. É movida por sentimento. Isso também não é positivo. Mas o sentir é positivo. É uma característica. Então, ela é passional e ela sente sem buscar solução, porque quando Marta chega para Jesus, mas eu sei que tudo, lembra? Marta e Maria, elas falam exatamente a mesma frase para Jesus. Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma frase. Só que Marta fala assim: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, ainda agora pode acontecer. Maria chega: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E para aí. Maria não tem a busca por solução, ela sente sem buscar solução. Como eu falei em Marta, em alguns momentos isso vai ser positivo, porque ela pode sentir. Em outros vai ser negativo, porque ela vai precisar buscar uma solução, ela não busca, ela fica parada ali no sentimento, tá? Então, eu imagino que você esteja vendo características de Maria em você também. Aí Jesus fala: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, aqui, Marta, a gente vê a característica de Marta como planejadora. Marta planeja. Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Como assim isso planeja? Ela está vendo, né? Ela está fazendo uma projeção. Se tirar, vai feder e não vai ficar legal. Ela está fazendo uma projeção. Isso é ruim? Não, isso é muito positivo. A gente projetar. A gente fazer projetos, essa mente analítica que olha para frente e analisa, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo. Isso é muito positivo. O problema é quando eu fico só no futuro, só no projetar, e aí eu trago o futuro para o presente.
E isso me gera peso, ansiedade. Aí é negativo, tá? Então, aqui a gente vê essa característica de planejadora de Marta. E Jesus fala, não lhe falei que se você cresce. Então, o que eu quero destacar aqui, uma característica de Marta? Que Marta, ela precisa sempre ser chamada para viver o espiritual. É como se o natural de Marta fosse o racional, o prático, o óbvio, o natural. E isso é importante, isso não é ruim, porque isso aqui é a vida. Só que nós temos mais do que isso. Nós temos mais a viver do que esse natural, óbvio, prático. Existe mais. Tanto no sentido espiritual, de coisas além do racional, quanto no emocional. Então, se você crê, Marta precisa ser chamada. Ela já falou que cria, mas ela precisa ser chamada para poder viver mais. É como se, o que eu quero falar aqui? O natural de Marta vai fazer com que ela viva uma vida prática e natural. E a vida recheada, a vida que a gente quer viver, ela tem o prático natural, porque essa é a vida, mas ela tem beleza, ela tem experiências, ela tem alegria, ela tem diversão, ela tem hobby, ela tem novidades, ela tem experiências. Então, a Marta, ela precisa, enquanto a Maria precisa ser despertada para agir, a Marta precisa ser despertada para esse lado bonito e gostoso da vida, sabe? O que está além, o que está para além do racional, ok? Então, a gente vai agora para a última passagem de Marta e Maria, e logo depois a gente vai resumir tudinho.